tá? Olá, gente, tudo em ordem com vocês? Espero que estejam, né? A nossa aula de hoje ela vai ser sobre a cultura do coqueiro, né? Eu estou aqui para mostrar a vocês aqui uma muda de coco, né? Depois nós vamos mostrar a muda de coco canão. Esse coco aqui é um coco híbrido, né? É um coco híbrido e que ele é intermediário entre o coco gigante e o coqueiro e o coqueiro anão, certo? É um cruzamento, melhor dizendo, é um cruzamento do coqueiro anão com o coqueiro gigante, né? A polinização dos dois e aí vem o coqueiro híbrido. Bom, pessoal, essa cultura o início dela foi na Ásia, na região norte da Ásia, e ela chegou no Brasil através dos portugueses em 1500 e alguma coisa aí, e se instalou na região nordeste, no litoral, né? O litoral foi onde chegou a cultura do coqueiro aqui no nosso Brasil. Qual foi a variedade que chegou aqui? Foi o coqueiro gigante, né? O coqueiro gigante, aquele que ele atinge de 30, pode atingir até 35 até 50 metros de altura, né? Então foi introduzido aqui no Brasil pelos portugueses. Esse coco, quando ele chegou aqui, ele veio nos navios, né? Um navio negreiro, e aqui foi colocado, feito os viveiros na beira, no litoral, né? Próximo ao mar, aonde a cultura se adapta muito bem, e a partir daí começou a se desenvolver o plantio do coqueiro. Bom, vamos lá. Aspecto botânico. Vamos falar um pouco da botânica do coqueiro. Bom, vocês estão vendo aqui na frente da gente, porque é alto, né? Aqui tem outro coqueiro alto aí do lado, né? Mas é isso aí. Então, o nome científico dessa planta é Cocos nucifera, certo? É uma palmácea, né? É uma palmácea onde o seu sistema radicular não tem raiz pivotante, né? O sistema radicular do coqueiro ele é fasciculado em forma de cabeleira, né? Então, à medida que o coqueiro vai crescendo, esse sistema ele vai se expandindo, crescendo, mas não tem uma raiz pivotante para segurar. As raízes que seguram ela são principalmente as raízes primárias, que ficam na parte de cima do solo, que elas têm uma grossura maior. É quem fazem a sustentação da planta do coqueiro. Bom, o estípite do coqueiro, o caule é um estípite, vocês estão vendo aqui, tá? O caule é um estípite bastante forte, né? Bastante forte esse estípite, né? E lá no olho do coqueiro existe um encimado de folhas, que é as folhas dessa planta, tá? Então culmina com isso aí, as folhas dessa planta. O fruto é uma baga, né? Vocês estão vendo aqui um exemplo de um fruto. Vou me aproximar mais para mostrar um fruto aberto, tá? Isso aqui, ele tem essa parte que é o endocarpo. Essa parte daqui é o mesocarpo, certo? Essa partezinha dura aqui é o tegumento, né? Esse tegumento. E o albume líquido que fica aqui, que é a água de coco. Esse fruto dá para a gente ver perfeitamente. A gente chama isso aqui de uma maçã. A maçã do fruto do coqueiro. O que é que quer dizer com isso? Esse coco estava no chão e ele já estava iniciando o estágio de maturação. Vejam vocês aqui, direitinho, tá? Que ó, tá vendo aqui? O embrião vai saindo, ó. Ele vai romper nessa parte aqui, no olho do coqueiro. Ele rompe aqui. E aí ele começa a se desenvolver, tá certo? Começa a se desenvolver. O que é que acontece? Antigamente, para se colocar esse coco para germinar,
se jogava ele no chão, jogava ele para cima, a maneira que ele caísse, se deixava, dizia isso. Mas a pesquisa da Embrapa comprovou que se você plantar ele na vertical, a planta vai, quando ela emergir aqui, ela já vai sair retinha, entendeu? Então você não tem a possibilidade de ter uma planta que vai ter que fazer uma curva para sair, né? Porque ela pode romper aqui no meio, pode romper do lado de cá, né? Essas plantas quando elas não têm um crescimento correto, já é uma maneira de a gente fazer a seleção. A gente já elimina, tá? Já elimina esse fruto aqui. Bom, a inflorescência é uma panícula bráctea. Eu vou ver se eu consigo aqui uma pronta. Vou mostrar aqui para vocês a inflorescência. Está aqui uma panícula, né? Que se brincava muito com isso aqui, como chamava de canoa. A canoa do coqueiro, né? Então essa bráctea aqui, com essa panícula, fica dentro dessa bráctea aqui. E aqui você vai ter as flores masculinas e as flores femininas, certo? O que é que acontece? Essas bolinhas, a flor feminina, são essas bolinhas que às vezes a gente acha que é coco, e não é coco, é a flor feminina. E as espigas, né? Essas espigas daqui que tem o pólen e faz a polinização. Então, na mesma planta tem os dois sexos. Acontece que a polinização do coqueiro, ela pode ser cruzada. Uma planta dessa aqui pode cruzar outra e vice-versa, certo? E vice-versa. Bom, tá aqui para vocês verem a parte do fruto, né? Bom, já falei para vocês, né, que o fruto é uma drupa. Já mostrei o albume, como é que ele se desenvolve. Agora nós vamos para a exigência climática. Bom, é uma planta de clima quente, né, com a temperatura média anual de 27 graus, mas ele se adapta a 32, 35, que é a nossa região. A temperatura nossa alcança essa temperatura de 32, 35 graus, né? Principalmente na região do litoral. Bom, com relação à umidade atmosférica, quando a umidade atmosférica é baixa, há maior absorção de água e nutriente pela planta. Consequentemente, vai ter uma liberação de flores femininas maior, certo? Quando a umidade é alta, é o inverso, certo? Diminui a produção dessas flores femininas, que são elas que vão dar origem ao fruto do coqueiro, tá? Bom, exige uma pluviosidade média de 1.500 milímetros por ano. O ideal é que esse 1.500 milímetros ele fosse, vamos dizer assim, bem distribuído. E a gente sabe que não é. Tem regiões que chove 1.000 de uma vez, até os 1.500, ou talvez não chova, né? É muito comum a gente acontecer isso. No Nordeste já tivemos na nossa região 5 anos sem chuva. E aí a solução qual é? A irrigação, né? A solução é a irrigação, que você tem que favorecer para haver a produção. Bom, com relação aos ventos, os ventos moderados é importante para a planta, porque ela favorece o aumento da transpiração e a absorção de água e nutrientes, certo? Então, é um papel importante, e sim, ele é importante também na polinização. Então, o vento moderado, ele vai favorecer a transpiração do coqueiro, a absorção de água e nutrientes e também a polinização, tá? E também a polinização. Agora, vento intenso, ele é prejudicial. Por que ele é prejudicial? Há tombamento das plantas, né? A questão da inflorescência também, que é atingida por esses ventos intensos. Então, se torna um problema
um problema para essa cultura. O solo, qual o solo ideal? Preferencialmente, inicialmente o coqueiro se adapta aos mais variados tipos de solo, mas preferencialmente é o solo arenoso, né? Ou melhor, o solo arenoso profundo. Solo arenoso profundo. Por quê? Porque ele tem que desenvolver para segurar o sistema radicular, tem que desenvolver para segurar a planta. Porque você vê uma planta dessa, só a estipe dela, né? Só o peso numa estipe dessa, né? Com aquele cume de folha lá em cima, com fruto. Então pesa muito. O sistema radicular ele tem que estar apropriadozinho para receber, segurar essas plantas. E nós temos 3 cultivares, que são o coqueiro gigante, é esse que foi, a origem dele foi através da colonização do Brasil, né? O gigante, na faixa litorânea, né? Principalmente no nosso Nordeste. Depois tem o híbrido, que é um cruzamento do gigante com o anão. Então você tem um híbrido. Esse gigante, ele é utilizado para a indústria, né? E para o consumo in natura. Por exemplo, esse coquinho aqui que a gente abriu aqui agora, né? Como é in natura? Como é um coco in natura desse? Bom, isso aqui eu vou ralar para fazer cocada, eu vou na culinária, né? Tem várias atividades que você faz na culinária com coco. Esse albuma aqui, ele tem óleo, né? Tem óleo, uma quantidade de óleo, vamos dizer assim, uma quantidade de óleo considerável. Hoje, segundo os nutricionistas, né? E o pessoal da engenharia de alimentos, é um dos óleos mais importantes hoje para a alimentação, né? É muito saudável, né? Muito saudável. Então tem uma aceitação muito grande. Bom, ele leva de 6 a 7 anos para produzir, certo? Depois que você prepara ele leva de 6 a 7 anos para produzir. E a produção dele é para uma parte para a indústria e outra para consumo in natura. O coqueiro híbrido, que é esse coqueiro aqui, essa muda aqui é uma muda de coqueiro híbrido. Ele tem a aptidão dele. Qual é a aptidão dele? É para indústria e para o uso da água, certo? Então ele serve para as duas coisas: consumo da água in natura e para os frutos serem para a indústria. Qual a diferença dele para o coqueiro anão? A diferença dele para o coqueiro anão é o tamanho do fruto. O coqueiro anão, o fruto é menor do que o coqueiro híbrido, certo? É menor do que o coqueiro híbrido. Mas a água dele também é muito boa. A água dele tem um teor de Brix alto. O Brix quer dizer a frutose, certo? A glicose e frutose do fruto. Então a água é doce, certo? A água é doce. Às vezes a gente vai comprar água no comércio, água de coco no comércio, e a água não é muito boa. Por que essa água não é boa? Porque eles tiram a água do fruto que não atingiu maturação ainda ideal para o consumo. Então não tem o teor de Brix dele não é bom, né? Por quê? Porque não tem ainda nem glicose nem frutose, então a água não é esse sabor todo agradável. E o coqueiro anão, ele tem a variedade amarelo, tem a variedade verde, né, que a grande maioria é verde, e o vermelho, certo? O vermelho. Todos os dois têm uma aceitação muito grande para o consumo in natura. Hoje no Nordeste do Brasil, nós estamos com uma área muito grande de produção de coco anão no sistema irrigado, certo? No sistema irrigado. Esse coco, ele vem sendo desenvolvido nos projetos, né? Nos perímetros irrigados, né? Projetos que tem perímetro irrigado, aonde se faz o uso da irrigação localizada, ou microaspersão ou gotejamento, né? Vale lembrar vocês que uma planta adulta de um coqueiro, ele consome em média 100 litros de água por dia. Vocês vejam que tem que ter uma demanda muito grande de água para quem vai produzir
é o coco, o coqueiro, certo? Quer seja ele coqueiro anão, quer seja o híbrido ou o próprio gigante, né? Portanto, a gente atentar para isso. Bom, e agora a gente vai falar para vocês sobre o preparo das mudas. Como é que eu vou preparar as mudas? Bom, eu vou chegar numa propriedade, tipo aqui, e vou escolher, né? Eu vou olhar para cima, aí vejo, olha, coco redondo, grande, os cachos bem desenvolvidos, a planta sadia, né? Planta sadia e altamente produtiva. Essa aqui é uma planta que eu tenho que marcar como uma planta produtiva, como uma planta que vai ser matriz, né? Para a gente escolher os frutos. O fruto ele deve ser colhido quando ele estiver totalmente seco. Quando ele completa a sua maturação no pé, ele cai. Ele cai. Mas se ele não cair e você for tirar, você tem que botar ele em um local para ele passar 10 dias para completar a maturação dele, para depois você colocar ele no germinadouro, certo? Do germinadouro ele vai para o viveiro, né? Então o que é o germinadouro? O germinadouro é o local onde você vai pegar esses frutos selecionados, né? E vai colocar ele para germinar. Então você não vai cobrir todo o fruto do coco. Você vai colocar ele em fila, né? Bem coladinho um no outro, pode colocar um no outro, com o olho virado para cima, porque a tendência vai ser essa aqui. A tendência vai ser essa aqui, ó. Olha o olho aqui, o olho para cima. Quando o coco, quando ele cresce, ele vai amadurecendo, vai germinando. O que é que acontece? Olha, aí esse embrião vai rompendo, né? O mesocarpo, que é essa casca daqui, né? Aí chega no endocarpo aqui, ele começa a crescer. No germinadouro, eu vou deixar ele 3 meses no germinadouro. Coloco lá, espero 3 meses. As plantas que forem, os frutos que forem germinando mais rápido, quer me dizer o quê? São plantas que vão produzir mais cedo, certo? São plantas que vão produzir mais cedo. Então eu tenho que fazer essa seleção e utilizar essas plantas que vão produzir mais cedo. As outras eu vou agrupando por idade. Um grupo germina com 1 mês, a outra com 2 meses, com 3 meses. A partir daí de 3 meses, se torna, vamos dizer, se torna inviável, porque vai ser uma planta que vai demorar a produzir, certo? Antigamente a gente esperava 6 meses, até 6 meses para o coco germinar, né? Então hoje diminuiu isso a metade aí, que é para você ter uma precocidade na sua produção. Bom, então ela fica no germinadouro, com 5 a 6 meses, nós vamos transferir ela para o viveiro, onde ela vai completar o ciclo de 1 ano para ir para o local definitivo, onde vai ser feito o plantio definitivo do coqueiro. Bom, e para plantar o coqueiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver a área, né? Eu vou medir minha área. Primeira coisa que eu vou ter que saber, eu tenho que saber a minha área. Vou dar um exemplo aqui. Então vamos plantar 1 hectare de coqueiro, né? 1 hectare de coqueiro, eu quero plantar coqueiro anão. Coqueiro anão. O espaçamento do coqueiro anão é 7,5 por 7,5. O do híbrido é 8,5 por 8,5. E o do adulto, do gigante, é 9 metros, certo? Então eu vou plantar no sentido norte-sul, porque ela é uma planta que necessita de bastante sol. A gente vive numa região onde a insolação é grande, né? Fotoperíodo da nossa região é fotoperíodo de dias longos. Cedinho já tem sol e até final da tarde, início da noite, o sol ainda continua, né? Aparecendo, e se conta também como um momento de sol, né? Então o fotoperíodo é isso, é o número de horas de sol, de luz solar durante o dia. Na nossa região são de dias longos. Então a gente vai fazer esse plantio nesse sentido norte-sul. Bom, feito isso, a gente vai fazer a marcação, né? A marcação dessa área, e nós vamos preparar a cova. Como é que eu vou preparar a cova? A cova de um coqueiro,
que é uma planta, como eu expliquei para vocês antes, necessita de um desenvolvimento grande por causa do seu sistema radicular, né? Então eu vou ter que abrir uma cova de um metro cúbico, que é 1 metro assim, 1 metro assim, 1 metro de profundidade, largura, comprimento e profundidade, que é para você preparar essa cova. Na parte de baixo eu vou forrar, eu forro o fundo da cova com a própria casca do coco, essa casca aqui. A posição correta é essa, eu não boto assim. Ela vai ser assim, todo o fundo da cova, que é para toda a umidade que cair da irrigação ficar acumulada aqui, tá certo? Isso é uma maneira. Depois eu vou explicar como é que você vai usar esse coco nesse sentido, nessa posição com endocarpo para cima. É diferente. Bom, e aí a gente vai pegar o resultado da análise, que é importante, o resultado da análise de solo, para saber qual é a adubação que eu vou utilizar. O que a gente pode dizer, nesse momento agora, é que o adubo fosfatado, ele é todo aplicado na fundação, tá? Todo aplicado na fundação. Então vem o resultado da análise de solo, você faz uma análise de solo e pede com recomendação de adubação. Já vem dizendo o adubo que você vai utilizar, a quantidade que você vai utilizar. O potássio e o nitrogênio, eles são utilizados em cobertura. O nitrogênio, mais de uma vez. Por quê? Porque é um adubo higroscópico. Em presença de umidade, ele se volatiliza, se perde com facilidade. Ou é percolado para o lençol freático. Certo? Então a gente tem que ter essa preocupação. Então você divide, parcela em 3 vezes a quantidade de adubo nitrogenado que você vai aplicar no coqueiro. Isso é um fato interessante que a gente tem que fazer. Bom, e antes do preparo, você tem também a questão da correção do solo, que é feita a análise de solo para saber se for necessário e que deve ser necessário, porque a maioria dos nossos solos são solos ácidos, vai ser necessário que você aplique calcário. E a gente sugere que o calcário que seja aplicado seja o calcário dolomito. Por que o calcário dolomito? Porque ele é rico em cálcio e magnésio. Ao mesmo tempo que eu estou corrigindo o solo, eu estou aplicando o calcário dolomito, estou aplicando cálcio e magnésio, que são macronutrientes secundários importantes para a absorção dos primários, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então, com uma aplicação, eu tenho duas maneiras de aproveitar esse calcário. Corrigir e já já iniciando uma adubação na planta. Falei aqui mais rapidinho, vou dizer novamente, né? A irrigação localizada, né? Com microaspersão ou gotejamento. Hoje é um tipo de irrigação que é importante você utilizar esse tipo de irrigação, né? Por quê? Porque a água é localizada naquele local. Então você não desperdiça a água. A água é um dos insumos mais caros da agricultura, né? Porque a água tem que ser de boa qualidade, né? Não pode ser a água salobra, não pode ser a água ácida. Então é importante que você também saiba conservar a água, né? É uma coisa que é uma obrigação de todo mundo hoje, né? Se preocupar com isso aí. Bom, o manejo são os tratos culturais, que é uma área dessa aqui, ó. Quem não entende, acha que você chega numa propriedade, isso aqui tem que estar na areia. Não, isso aqui tem que estar no mato, porque esse mato é quem protege o solo. O que precisa, o que é? De tempos em tempos você roça, né? Você faz uma roçagem, né? De preferência, se você for usar a máquina leve para não haver compactação desse solo, né? Gradagem, no último caso, no período de verão intenso, porque a gradagem ela vai favorecer a erosão laminar, né? Você vai mexer muito no solo, vai ficar solto, choveu, vai embora e leva a parte de adubo existente na terra. Bom, consórcio com plantas de cobertura. Bom, o que é que você tem que fazer? As culturas que são utilizadas como consórcio no coqueiro, ela deve ser escolhida de acordo
com a variedade do coco, certo? Por exemplo, o coco anão, se ele tiver uma adubação perfeita, tiver água, né? Ele começa a produzir com 2 anos. 2 a 3 anos o coco anão começa a produzir. Então, dentro de uma área de plantio de coco anão, você vai plantar dentro da faixa do coqueiro. Ou seja, entre um coqueiro e outro, você pode utilizar, por exemplo, uma frutífera, um mamão, né? E entre as linhas, que é essa linha daqui e aquela outra linha de lá, no meio, você pode utilizar mandioca, você pode utilizar a mandioca ou a variedade macaxeira, né, para consumo, ou a mandioca para farinha. Você pode utilizar quiabo, você pode utilizar batata doce, né? Qualquer cultura que é para baratear os custos, porque o coqueiro é caro. A manutenção do coqueiro, a implantação de um projeto de coqueiro é caro. Isso aí é para manter, diminuir os custos que o produtor tem, né, com os gastos. Mas isso aí é uma atividade que é mais utilizada para pequeno e médio produtor. O grande produtor, ele não se preocupa com essa questão. Bom, agora uma outra coisa que a gente pode, você pode fazer, quando o coqueiro ele é irrigado, você pode fazer um consórcio aqui colocando ovinos. Por quê? Os ovinos eles vão se alimentar da vegetação existente aqui, controla as ervas daninhas, ao mesmo tempo eles estão defecando, né? Então eles vão colocando o esterco no pasto, né? Na área do coqueiro, e faz uma adubação orgânica. É uma coisa importante também. E dentre as leguminosas que são utilizadas como adubação verde, a principal é o feijão de porco. Por que o feijão de porco? Ele tem uma quantidade de biomassa muito grande, certo? Além de que ele absorve o nitrogênio da atmosfera, né? Essa parte aérea dele absorve o nitrogênio da parte aérea, transformando na forma de ser assimilado pelas plantas. Então, quando ele começar a florar, você vai cortar, que ele está na produção máxima de biomassa. Então, a gente corta ele e deixa em cima do solo. Ele vai abafar o mato e ali aquele feijão ele vai apodrecer, transformando aquilo em matéria orgânica. Além do nitrogênio, né, que foi assimilado pelas plantas e colocado através do sistema radicular. Bom, uma outra prática é a cobertura morta. Bom, eu tenho o hábito de pegar a casca do coco, né? A casca do coco, e eu vou colocar como cobertura morta. Em vez de botar ela virada para cima, eu boto o endocarpo virado para baixo. Então eu faço em todo o coroamento, eu coloco essa casca de coco, que é para garantir a umidade. Você irriga e ela vai garantir a umidade da sua área, do seu plantio, né? Uma coisa muito importante. Bom, e agora a gente já está finalizando. Eu vou falar um pouco para vocês da doença. O coqueiro é uma planta que tem várias doenças que atacam essa cultura. Nas folhas, tem a queima das folhas, né? O que é essa queima da folha? É uma doença causada por fungo que queima as folhas, né? A lixa pequena e tem também a lixa grande. 2 tipos de lixa que atacam, essas doenças que eu estou falando, vocês atacam a parte foliar do coqueiro. Bom, o controle, ou controle químico, ou você apareceu essas folhas doentes, corta, né? E repare bem, corta e tem que ter o cuidado de queimar. Mas vê aonde vai queimar, como é que vai queimar, vê a questão de vento, para que esse fogo não se propague. Mas é a maneira correta de você eliminar esse fungo que causa essas doenças, certo? E nós temos principalmente a doença que você pode chamar o câncer do coqueiro. Essa doença não tem cura. É o famoso anel vermelho, certo? O anel vermelho, ele é uma doença causada por um nematóide e se mudou o nome dela. Até bem pouco atrás, o anel vermelho se chamava
Radinaphelengos cocófilos ou Rafelencoides cocófilos, certo? Nome bonito, né? Para quem quiser botar o nome de um filho quando nascer. Radinaphelengos cocófilos ou Rafelencoides cocófilos. Aí a pesquisa mudou e o nome agora é a Bursaphalangus cocófilos, né? Agora é a Bursaphalangus cocófilos, né? É outro nome também que não é comum. Mas esse anel vermelho, ele é uma doença que você pode fazer, é o câncer do coqueiro. Por que anel vermelho? Quando você corta a estipe, você vai ver que forma um círculo vermelho, né? O agente principal que dissemina esse anel vermelho é uma das pragas do coqueiro, que tem uma série de pragas, certo? Que é o Rhynchophora palmarum, que é a broca do olho do coqueiro. O Rhynchophora palmarum, ele é o vetor desse anel vermelho. Então, quando você descobre que a planta está com anel vermelho, o que é que tem que fazer? Corta-se essa planta toda, o mesmo processo, tem que queimar, certo? Tem que se queimar. Então é uma planta altamente perigosa. E esse anel vermelho, ele dá em outras palmáceas, como a purpunha, que é aquela palmeira que você faz como é, Dilson? Aquele negócio vende em solução, branquinho, que a gente come. A purpunha, lembro já o que é. O açaí é outra planta que é atacada pela outra palmácea, que é atacada pelo anel vermelho. E o dendezeiro. Então o dendezeiro é aquela palmácea que produz o dendê. Vejam bem vocês, quando você tem uma propriedade em cofre, que existe alguns pés de dendê, o dendê é hospedeiro do anel vermelho. Então esse dendê, ele tem que ser eliminado da área do coqueiro. Por quê? Porque ele vai ser vetor, né? Ele vai ser vetor do anel vermelho. Então tem que se eliminar. Agora, quando você tem a sua cultura principal é o dendê, aí tudo bem, você vai ter que cuidar do dendezeiro, né? E ver o controle que você vai ter que fazer com essas plantas. Bom, tem ainda a doença da inflorescência, né? Que são os sintomas que são provocados por percevejo, certo? Provocados por percevejo. É outra doença que existe no coqueiro. Então essas são as principais doenças. Agora vamos para as pragas. Vamos começar por cima. No olho do coqueiro, são todos coleópteros, né? Besouros grandes, que se alimenta do meristema lá, né? Do olho do coqueiro, que é o Rhynchophora, né? É o Rhynchophora palmarum, que come lá o olho